Sereias são criaturas lendárias que fascinam a humanidade há séculos, descritas como metade humanas e metade peixe. Mas será que elas realmente existem ou são apenas mito? Número 1. Sereia na caverna de Cancún, México. Aos 2016, durante o mês de agosto, um vídeo extremamente intrigante começou a circular na internet, chamando a atenção de milhares de pessoas ao redor do mundo. As imagens mostravam que parecia ser uma sereia nadando nas profundezas de uma caverna subaquática localizada no México. O registro foi feito por um mergulhador experiente que explorava um cenote, uma formação natural bastante comum na região, criada quando o solo de calcário colapsa e forma uma espécie de poço profundo preenchido por água cristalina. Esses cenotes, especialmente os que ficam próximos a Cancún, são conhecidos por sua beleza impressionante e atraem turistas e mergulhadores interessados em explorar ambientes únicos e misteriosos. No início do vídeo, o mergulhador e seus companheiros aparecem nadando calmamente, registrando toda a experiência enquanto avançam pelos corredores escuros da caverna. De forma repentina e inesperada, ao fundo da imagem surge uma figura humanoide que imediatamente chama a atenção. A criatura se movimenta com extrema suavidade, deslizando pelas águas escuras com uma elegância incomum. Seu corpo aparenta ter uma longa cauda, finalizada com uma nadadeira larga em formato de leque, que a impulsiona de maneira quase hipnotizante. O mergulhador consegue capturar esse momento raro, o que gera grande impacto entre os espectadores. Especialistas que analisaram o vídeo afirmaram não encontrar evidências de manipulação digital, efeitos de computação gráfica ou cortes suspeitos, o que torna o registro ainda mais misterioso. De acordo com antigas lendas e histórias passadas de geração em geração, sereias viveriam em reinos submersos, muitas vezes escondidas em cavernas profundas e locais de difícil acesso. Isso levanta uma questão fascinante. Será que essas criaturas realmente habitam esses ambientes isolados, permanecendo escondidas dos olhos humanos até hoje? Número 2. Avistamento em Kiryat Yam, Israel. Um vídeo registrado na cidade costeira de Kiryat Yam, em Israel, trouxe ainda mais intensidade ao debate sobre a existência de sereias. As imagens mostram uma criatura com aparência extremamente semelhante à de uma sereia, posicionada sobre algumas rochas próximas ao mar, aparentemente descansando antes de retornar para a água. Em determinado momento, a figura se move e desliza em direção ao oceano, revelando uma cauda que reforça ainda mais a semelhança com as descrições clássicas dessas criaturas míticas. Após a divulgação do vídeo na internet, a região passou a atrair grande número de curiosos, turistas e moradores, todos interessados em testemunhar o fenômeno com os próprios olhos. Diversos relatos começaram a surgir, indicando que a suposta sereia aparecia principalmente durante o pôr do sol, realizando pequenos movimentos e interações antes de desaparecer novamente nas profundezas do mar. Um dos primeiros testemunhos veio de um homem chamado Cohen. Ele relatou que inicialmente acreditou estar vendo uma pessoa comum tomando sol sobre as pedras. No entanto, tudo mudou quando a figura se levantou e saltou para a água, revelando claramente uma cauda. O choque e a surpresa foram imediatos, tanto para ele quanto para seus amigos. Com o aumento da repercussão, o governo local decidiu aproveitar a situação para impulsionar o turismo, chegando a oferecer uma recompensa de $1 milhão para quem conseguisse capturar uma prova definitiva da existência da criatura. Apesar disso, especialistas alertam que identificar formas no mar pode ser extremamente difícil, principalmente em condições de baixa iluminação, como durante o entardecer. Reflexos, distância e movimentos da água podem facilmente enganar a percepção humana. Assim, permanece a dúvida: estamos diante de uma sereia real, uma encenação muito bem feita ou apenas um erro de interpretação amplificado pela curiosidade coletiva? Número 3. Encontro no mar da Groenlândia. Um vídeo surpreendente registrado nas profundezas do mar da Groenlândia rapidamente se espalhou pela internet, gerando intensos debates e teorias. A gravação mostra um momento tenso vivido por tripulantes de um pequeno submarino que realizavam operações subaquáticas em uma região extremamente profunda. O vídeo original, com duração de 2 minutos e 17 segundos, começa mostrando 2 operadores concentrados em suas tarefas dentro do mini submarino.
Tudo parece normal até que, de forma repentina, um som forte atinge o vidro da embarcação, assustando um dos tripulantes. Ao se virar para verificar o que aconteceu, ele consegue visualizar uma figura escura se afastando rapidamente na água. Ao revisar as imagens com mais atenção, é possível identificar detalhes impressionantes. Uma mão branca, com 4 dedos e um polegar, todos conectados por membranas, algo que lembra características aquáticas. O vídeo dividiu opiniões. Algumas pessoas acreditam que seria praticamente impossível falsificar imagens em uma profundidade aproximada de 900 metros, devido à enorme pressão do ambiente, que dificultaria a presença de mergulhadores humanos. Outros, no entanto, levantaram suspeitas, apontando a ausência de movimentação de sedimentos na água como um possível indicativo de manipulação. Enquanto o debate continua, uma coisa é certa: grande parte dos oceanos ainda permanece inexplorada, o que abre espaço para descobertas que podem desafiar tudo o que conhecemos atualmente. Número 4. Sereia capturada na Índia. Diversos vídeos começaram a circular nas redes sociais, mostrando uma criatura extremamente incomum, que muitos rapidamente associaram à imagem de uma sereia. O caso ganhou destaque após relatos de pescadores que afirmaram ter encontrado algo extraordinário durante uma pescaria aparentemente comum. Segundo a história, o grupo lançou suas redes no mar como de costume, mas ao puxá-las de volta, perceberam que algo estava diferente. Entre os peixes, havia uma criatura com aparência estranha, combinando características humanas e marinhas. A criatura possuía uma cabeça semelhante à de um peixe, mas seu corpo apresentava elementos incomuns, incluindo 4 estruturas que lembravam seios humanos, além de braços e uma cauda semelhante à de um peixe. A origem exata do ocorrido gerou muita confusão. Alguns afirmavam que o encontro aconteceu às margens do rio Ganges, na cidade de Patna, enquanto outros diziam que foi no estado de Odisha ou até mesmo em regiões próximas a Mumbai. Nas redes sociais, as imagens foram compartilhadas milhares de vezes, acompanhadas de relatos impressionantes. Um usuário afirmou que a criatura pesava mais de 100 kg e possuía mãos fortes, com dedos semelhantes aos humanos. Apesar da repercussão, especialistas analisaram o caso e chegaram a uma conclusão diferente. Um professor da Universidade de Delhi explicou que, do ponto de vista biológico, uma criatura com essas características não poderia existir. Investigações posteriores revelaram que se tratava de uma escultura animatrônica, feita de madeira e fibra, equipada com mecanismos que simulavam movimentos e até respiração. Número 5. Corpo encontrado em Great Yarmouth, Inglaterra. Uma descoberta intrigante chamou atenção em uma praia isolada em Great Yarmouth, na Inglaterra. Um homem afirmou ter encontrado o que parecia ser o corpo de uma sereia, encalhado na areia, em um estado avançado de decomposição. O vídeo mostra uma criatura com características humanas na parte superior do corpo, enquanto a parte inferior apresenta uma cauda de peixe. A região central do corpo estava bastante deteriorada, mas a cabeça e a cauda ainda permaneciam relativamente preservadas, o que aumentou ainda mais o mistério. O homem responsável pelo registro, chamado Paul Jones, compartilhou o vídeo nas redes sociais, onde rapidamente viralizou, alcançando milhares de compartilhamentos em poucos dias. Diversas teorias surgiram a partir disso. Algumas pessoas acreditavam que poderia ser uma prova real da existência de sereias, enquanto outras sugeriram explicações mais plausíveis, como o corpo de uma foca em decomposição, já que a região possui uma grande população desses animais. A ideia de sereias não é algo recente. Existem registros históricos que remontam a séculos atrás. Inclusive, Cristóvão Colombo relatou ter visto criaturas semelhantes durante uma viagem em 1493. Mesmo com tantos relatos ao longo da história, ainda não existe nenhuma evidência científica concreta que confirme a existência dessas criaturas. Ainda assim, casos como esse continuam alimentando o imaginário popular. Número 6. Avistamento nas águas da Austrália. Nas profundezas misteriosas das águas próximas à cidade de Melbourne, na Austrália, um mergulhador viveu uma experiência que rapidamente se tornaria motivo de debate e fascínio. Enquanto explorava o ambiente subaquático, cercado por formações rochosas e pela imensidão azul ao seu redor, ele se deparou com algo completamente inesperado. Durante a gravação de sua exploração, uma figura incomum surgiu em seu campo de visão.
Tratava-se de uma criatura com aparência humanoide na parte superior do corpo, mas que possuía uma longa cauda de peixe na parte inferior, movendo-se de forma extremamente fluida e elegante pela água. A criatura parecia perfeitamente adaptada ao ambiente marinho, deslizando com naturalidade e rapidez. Ao perceber a presença do mergulhador, ela mudou seu comportamento quase instantaneamente, afastando-se com agilidade e desaparecendo nas profundezas do oceano antes que pudesse ser observada por mais tempo. Surpreso com o que acabara de presenciar, o mergulhador tentou segui-la, mas a velocidade e a habilidade da criatura tornaram impossível qualquer aproximação. Esse tipo de encontro evidencia como o ambiente subaquático exige reações rápidas, já que qualquer momento pode desaparecer em questão de segundos. A experiência levanta questionamentos importantes. Seria realmente uma sereia, uma criatura desconhecida, ou apenas uma ilusão provocada pelas condições do ambiente, como luz, profundidade e movimento da água? O fato é que o oceano ainda guarda inúmeros mistérios que desafiam a compreensão humana. Número 7. Esqueleto encontrado por família. Uma descoberta curiosa e ao mesmo tempo perturbadora aconteceu em uma praia da Flórida, quando um jovem garoto, durante um passeio aparentemente comum, encontrou algo que mudaria completamente aquele dia. Enquanto caminhava pela areia e explorava pequenas piscinas naturais formadas entre as rochas, ele se deparou com o que parecia ser o esqueleto de uma criatura extremamente incomum. Intrigado e ao mesmo tempo assustado, ele chamou sua mãe imediatamente para mostrar o que havia encontrado. O momento foi registrado em vídeo e posteriormente compartilhado nas redes sociais, onde rapidamente ganhou enorme repercussão, acumulando milhões de visualizações e milhares de comentários. O esqueleto apresentava características que misturavam elementos humanos e marinhos. Sua estrutura lembrava um corpo humano na parte superior, enquanto a parte inferior possuía traços semelhantes aos de um peixe, o que levou muitos a associá-lo diretamente à imagem de uma sereia. Durante o vídeo, é possível ouvir a reação de surpresa e incredulidade tanto do garoto quanto de sua mãe. Após observarem o objeto por alguns instantes, uma mistura de medo e fascínio tomou conta deles, levando-os a tomar uma decisão rápida: devolver o esqueleto ao mar. A internet rapidamente se tornou um campo de debate. Algumas pessoas acreditavam que se tratava de uma sereia jovem, o que levantou até discussões sobre como essas criaturas poderiam se reproduzir. Outras sugeriram explicações mais místicas, como magia ou fenômenos sobrenaturais. Por outro lado, muitos usuários adotaram uma visão mais racional, sugerindo que poderia se tratar apenas de um objeto artificial, como uma peça decorativa ou um adereço de Halloween perdido ou descartado no mar. Independentemente da explicação, o caso reforça a ideia de que encontros inesperados podem acontecer a qualquer momento, e registrar esses momentos pode ser essencial para tentar entender o desconhecido. Número 8. Sereia morta encontrada na praia. Recentemente, um vídeo voltou a circular na internet mostrando uma descoberta que deixou muitas pessoas intrigadas. Um homem, enquanto se dirigia ao trabalho, afirmou ter encontrado o que parecia ser o corpo de uma sereia encalhado na praia de Gators Pass, localizada na costa oeste central da Flórida. Surpreso com a cena diante de seus olhos, ele rapidamente pegou seu celular e começou a gravar, registrando diferentes ângulos da criatura. O corpo apresentava características bastante familiares, parte superior semelhante à de um ser humano e parte inferior com uma cauda de peixe. Durante a gravação, o narrador menciona que o corpo teria sido enviado para a Austrália para análises científicas mais detalhadas, o que aumentou ainda mais o interesse e a curiosidade do público. No entanto, à medida que o vídeo se espalhava, começaram a surgir questionamentos sobre sua autenticidade. Alguns espectadores notaram que o cabelo da criatura parecia artificial, com aparência semelhante à de uma peruca. Além disso, o corpo não apresentava características típicas de um organismo marinho real. Em vez disso, parecia mais com uma figura mumificada ou até mesmo um boneco feito de material sintético, como plástico ou silicone. Investigações mais aprofundadas revelaram que o vídeo não era recente. Ele havia sido publicado originalmente anos antes, por um usuário que costumava compartilhar conteúdos relacionados à música, o que levantou ainda mais suspeitas. Diante disso, muitos passaram a acreditar que a suposta sereia poderia, na verdade, ser uma peça artística cuidadosamente produzida para parecer real.
Ainda assim, o vídeo continua sendo debatido, mostrando como é fácil algo assim capturar a atenção e alimentar o imaginário coletivo. Número 9. Grupo de sereias registrado. Um vídeo bastante incomum começou a circular na internet, chamando atenção por apresentar algo ainda mais difícil de acreditar do que um simples avistamento isolado. Em vez de apenas uma criatura, as imagens mostravam um grupo inteiro de figuras semelhantes a sereias nadando juntas no oceano. O registro foi feito por um drone em plena luz do dia, o que, teoricamente, tornaria mais fácil identificar qualquer detalhe com clareza. No vídeo, é possível observar várias figuras se movendo em sincronia, deslizando pela água com movimentos suaves e coordenados. Essas criaturas aparentavam possuir a parte superior do corpo semelhante à humana, enquanto a parte inferior era composta por caudas de peixe, que se moviam de maneira rítmica, impulsionando-as pelo mar. A cena impressionou muitos espectadores, principalmente pelo fato de que sereias, nas histórias tradicionais, costumam ser descritas como criaturas solitárias e discretas, raramente vistas em grupo ou na superfície. A presença de várias delas juntas levanta questionamentos interessantes. Talvez, em ocasiões raras, essas criaturas se aproximem da superfície para interagir entre si, ou até mesmo para aproveitar a luz do sol, algo que normalmente não fariam em ambientes mais profundos. Apesar do impacto visual, muitas pessoas questionaram a autenticidade do vídeo. Alguns sugeriram que poderia se tratar de uma ilusão criada por ângulos específicos, sombras ou até mesmo manipulação digital. Mesmo sem uma conclusão definitiva, o vídeo permanece como um dos registros mais curiosos, deixando no ar a dúvida. Seria esse um raro momento capturado de um grupo de sereias ou apenas mais uma ilusão bem elaborada? Número 10. Sereia capturada por pescadores. Imagine sair para pescar em um dia comum, com a expectativa de trazer para casa apenas alguns peixes e acabar se deparando com algo completamente fora do comum. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de pescadores que viveram uma experiência que rapidamente ganhou destaque. Enquanto lançavam suas redes ao mar, tudo parecia normal. Porém, ao começarem a puxá-las de volta, perceberam que estavam muito mais pesadas do que o esperado. A expectativa de um grande volume de peixes aumentou, mas o que encontraram foi algo totalmente inesperado. Entre os peixes, surgiu uma criatura com características surpreendentes. Um braço com aparência humana emergiu da rede, acompanhado de uma mão com membranas entre os dedos, algo que lembrava adaptações aquáticas. O momento foi registrado em vídeo e mostra claramente o desespero e a surpresa dos pescadores diante da situação. A criatura parecia tentar se libertar, estendendo o braço em direção a eles. No meio do susto e da confusão, os pescadores acabaram soltando a rede, permitindo que a criatura escapasse de volta para as profundezas do oceano. Esse tipo de relato levou algumas pessoas a mencionarem a chamada teoria do macaco aquático, que sugere que ancestrais humanos poderiam ter evoluído com adaptações para a vida na água. No entanto, essa teoria não é aceita pela maioria dos cientistas e antropólogos. Ainda assim, o episódio levanta uma questão intrigante: o que realmente estava preso naquela rede? Número 11. Caso em Muizenberg, África do Sul. Ao 6 de abril de 2022, um vídeo viral tomou conta das redes sociais ao afirmar mostrar uma sereia real capturada na região de Muizenberg, na África do Sul. As imagens mostram uma figura com características humanoides e uma longa cauda em movimento, cercada por uma multidão de pessoas curiosas que se reuniram para observar a cena. O vídeo rapidamente acumulou milhões de visualizações, gerando uma onda de especulações. Alguns sugeriram que a cauda poderia pertencer a um peixe grande, parcialmente preso a outro objeto, enquanto outros levantaram a hipótese de manipulação por fios invisíveis. Apesar da aparência convincente, autoridades locais foram rápidas em se pronunciar, afirmando que o vídeo não passava de uma farsa. Análises realizadas por verificadores de fatos indicaram que o vídeo poderia ser uma montagem digital, combinando imagens reais com elementos adicionados artificialmente. Outros vídeos semelhantes começaram a surgir, alegando mostrar o mesmo tipo de criatura em diferentes locais, como Uganda e Quênia. Em todos os casos, as autoridades negaram a veracidade das imagens. Mesmo com as explicações, o vídeo continuou alimentando debates e dúvidas.
mostrando como esse tipo de conteúdo pode facilmente confundir e intrigar o público. Número 12. Encontro com um navio científico. Aos 2006, durante uma missão de pesquisa realizada por uma embarcação científica de exploração em águas profundas, um momento inesperado foi registrado pelas câmeras. O equipamento havia sido enviado para o fundo do oceano, com o objetivo de inspecionar e realizar manutenção em um tanque submerso utilizado pela equipe. Durante a gravação, diversos peixes podem ser vistos nadando ao redor da estrutura, aparentemente sem comportamento fora do comum. No entanto, nos momentos finais do vídeo, algo incomum acontece. Uma criatura rápida e diferente das demais passa diante da câmera em alta velocidade. Seu corpo alongado e suas nadadeiras longas chamam a atenção, destacando-se dos outros animais presentes. Algumas pessoas acreditam que o vídeo mostra uma sereia passando rapidamente pelo local, possivelmente curiosa com a presença da estrutura artificial em seu ambiente. Outros sugerem explicações mais comuns, como a possibilidade de ser uma enguia de águas profundas ou algum peixe ainda pouco conhecido. Devido à qualidade da imagem e à velocidade da criatura, não é possível chegar a uma conclusão definitiva. Ainda assim, o vídeo despertou grande interesse e reforçou o mistério que envolve as profundezas do oceano. Número 13. Avistamento em Mallorca, Espanha. Aos 20 de outubro de 2013, um grupo de turistas alemães que visitava a ilha de Mallorca, na Espanha, viveu uma experiência inesperada durante um dia aparentemente comum na praia. Enquanto registravam fotos e vídeos da paisagem, algo incomum chamou sua atenção. Sobre uma rocha no mar, havia uma figura que lembrava uma sereia. Surpresos, eles rapidamente começaram a gravar e fotografar a criatura, tentando capturar o máximo de detalhes possível. A figura permanecia imóvel, aparentemente alheia à presença dos observadores. Nas imagens, é possível ver uma cauda brilhante refletindo a luz, o que reforça ainda mais a semelhança com descrições clássicas de sereias. Curiosamente, alguns observaram que a criatura parecia ter características masculinas, levantando a possibilidade de que, caso existam, nem todas as sereias seriam femininas. Apesar disso, muitos acreditam que o vídeo pode ter sido encenado ou até mesmo criado com o objetivo de atrair turistas para a região. Número 14. Controvérsia em Minnesota. Um dos vídeos mais misteriosos mostra uma cena incomum, registrada em um local não especificado, mas que muitos acreditam ser um lago no estado de Minnesota. Nas imagens, uma criatura com uma cauda verde é vista sendo colocada em uma maca, cercada por pessoas e veículos. O cenário parece indicar uma operação controlada, possivelmente envolvendo autoridades. Segundo o autor do vídeo, identificado apenas como Mac, ele permaneceu no local mesmo após a área ser isolada, conseguindo registrar movimentações incomuns, incluindo a chegada de veículos grandes e pessoas vestindo trajes de proteção. Esse detalhe levou alguns a acreditarem que poderia se tratar de uma situação envolvendo algum tipo de risco biológico ou descoberta significativa. A criatura apresentada no vídeo possui características muito semelhantes às sereias retratadas em histórias e filmes, o que reforça a curiosidade sobre sua possível autenticidade. O autor acredita que o vídeo pode ser uma prova real da existência dessas criaturas, mencionando já ter ouvido histórias semelhantes na Austrália. No entanto, muitos questionam a veracidade das imagens, sugerindo que poderia ser uma encenação extremamente bem produzida. Caso seja falso, isso levanta uma questão interessante. O que levaria alguém a criar uma história tão elaborada e convincente? E aí, depois de todos esses relatos intrigantes, a pergunta continua no ar: as sereias realmente existem ou tudo isso não passa de ilusões, erros de interpretação e histórias bem elaboradas? Com grande parte dos oceanos ainda inexplorada, talvez existam criaturas que a ciência ainda não conseguiu explicar. Ou talvez a resposta esteja na nossa própria imaginação, fascinada pelo desconhecido. Agora queremos saber a sua opinião. Qual desses casos mais te chamou a atenção? Você acredita que sereias podem ser reais? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!